Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a todos a participação. Agradecer aos nossos painelistas pela honra de estar aqui conosco e disponibilizar e compartilhar o tempo de vocês para a gente conversar sobre um tema que é muito interessante, muito importante para todos nós, que direto ou indiretamente, né, afeta a gente, né, que é tecnologia e dados na construção das políticas públicas, em especial na área de segurança. O último painel, né, que foi a palestra do nosso parceiro, ele falou muito de tecnologias, de integração, de predição, de muita coisa interessante, que eu acho que vai somar bastante aqui com o nosso bate-papo com os nossos painelistas. Eu vou começar com o tema de integração de tecnologia e gestão pública. Eu vou começar com o Coronel Fragoso. Coronel, como a integração entre essas soluções e os órgãos públicos podem fortalecer a tomada de decisão e contribuir efetivamente para políticas públicas mais eficientes e preventivas? Primeiramente, bom dia. Acho que é bom dia ainda, né? Não, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas presentes. Primeiramente, agradecer a Avantia, né, a organizadora do evento, pela oportunidade de trazermos um pouco da visão estratégica de quem atua na área de segurança pública, especificamente, no meu caso, a Polícia Militar, à frente hoje da Diretoria de Tecnologia, qual a visão e como os dados e a tecnologia estão sendo usadas para a parte de planejamentos, a parte de implementação, né, de políticas, tanto no âmbito da Polícia Militar e também falaria um pouco sobre a parte da Secretaria de Defesa. E dizer para mim que é uma honra estar aqui presente, né, já que passamos por esse momento, de estar aqui com a presença da Mônica Bandeira e da Juliana, né, sem falar muito de datas, né, que foram minhas professoras também há alguns anos atrás, né, mas dizer que fiquei bastante feliz de encontrá-las aqui e trazer esse tópico tão importante que é o papel do público feminino na área de TI, que abrilhanta e engrandece bastante. Então, hoje o grande desafio, eu digo que não está mais nos dados, né? Hoje já se coletam dados de forma bem rápida, e a gente chama de online real time, né? O desafio agora está no uso, né? Ou seja, eu creio que grandes quantidades de órgãos, né, já deve estar tratando naquela esfera do pântano de dados, né? Ou seja, já tem dado demais, já tem muitos insumos. O grande desafio está no processamento desses dados para que esses insumos, né, esses dados virem informações úteis para a tomada de decisão. Então, iniciativas como essa apresentada pela DARWA recentemente, de fazer com que as coletas de evidências digitais, como vídeos e imagens, é um grande passo para que possamos antecipar casos, identificação de pessoas com impedimentos, que a gente chama, e alguns projetos já foram implementados aqui no estado de Pernambuco. Hoje, podemos dizer que o estado de Pernambuco, ele tem, nos últimos 2 anos, vem passando por um grande investimento na área de tecnologia, especificamente a Polícia Militar, atuando com projetos tanto na área de planejamento quanto na área de acompanhamento da execução das operações policiais. Então, a minha visão, do ponto de vista de como os dados eles podem integrar os processos de construção de políticas públicas, como tecnologias na área de segurança pública, a gente enxerga como sendo uma realidade. E pode ficar certo, do ponto de vista aqui do Estado, existem trabalhos que estão sendo realizados, tanto com o apoio da ATI, né, a Agência de Tecnologia da Informação aqui no Estado, como também de empresas contratadas aqui pelo Estado. Uma delas, a Avantia, também já participou bastante de projetos de implementação de segurança da parte de infraestrutura dos batalhões aqui do Estado de Pernambuco e de alguns outros órgãos, e que o caminho está sendo seguido. Tá? E o grande desafio que eu digo é que os órgãos, os setores, né, os entes públicos, aí, os tomadores de decisões na área de gestão e de políticas públicas, que passem
a escutar mais os setores de TI do ponto de vista de planejamento. Porque a gente consegue, trazendo algumas falas aí que foram ditas pelo Silvio logo no começo, a gente consegue fazer com que as pessoas façam o trabalho de pessoas, seres humanos, e os computadores façam o trabalho de computadores. Então, do ponto de vista de eficiência e efetividade, não é mais concebido ter processos manuais onde pode haver tecnologia integrando, tecnologia executando esses processos que são processos massivos e operacionais. Então, o que eu digo aqui no estado de Pernambuco, estamos trabalhando nesse viés do uso de dados para trabalhos preditivos de análise criminal, identificação de locais de operações e também com o acompanhamento das operações do ponto de vista de melhoria, né? Rodar o PDCA diariamente e fazer com que essas evidências deixadas pelos eventos, né, as operações, que sirvam de aprendizado para que novos eventos ou novos erros não aconteçam e podem tornar-se melhores ainda aquilo que está sendo feito. Essa é a minha visão, isso que eu trago como contribuição. Perfeito, Coronel. Obrigado. E quando a gente fala de dados, a gente fala de cibersegurança. Não é mais concebível a gente ter uma quantidade, essa massa de informações que a gente tem, sem ter um planejamento de segurança. Então, eu passo a bola agora para o Edson Vilela, né, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre cibersegurança e proteção de dados, através de uma pergunta, Vilela. Como o poder público pode se preparar melhor contra essas ameaças digitais, haja visto os ataques que a gente vê no dia a dia, e criar uma verdadeira cultura de prevenção e proteção de dados, em conformidade com a LGPD? Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, presente nesse evento e trazer a contribuição. E pegando a fala, vou me apropriar de uma fala do meu grande amigo Fragoso, computador faz a parte dele. O ser humano faz a parte dele. E principalmente hoje, nessa questão de você integrar sistemas computacionais com o pensamento humano de como a gente deve integrar essa massa de dados e transformar isso em informações úteis à sociedade, é o grande dilema hoje que nós temos. A LGPD veio para nos auxiliar muito, só que a gente tem algumas políticas que estão já batendo a nossa porta há algum tempo e, infelizmente, algumas empresas ainda não acordaram para esse ponto. E nós que estamos aqui hoje nesse evento, nós estamos nos preparando, estamos nos aculturando para que a gente possa realmente trabalhar a questão da cultura de dados para que a cibersegurança possa ser alguma coisa vinda de berço, uma coisa que se ensine, inclusive, no berço, no seio do amadurecimento das crianças, nas escolas. Isso venha de uma cultura familiar. Por quê? Pasmem, eu estava vendo algumas estatísticas, eu tenho aqui na cabeça, de um aumento de 400%. Isso são estatísticas do CISO eu esqueci o nome dele, parece que é Tomaselli, que é do Banco Itaú. Ele falando dessa questão dos cyberataques e os prejuízos advindo desses cyberataques. A gente teve alguns casos, inclusive aqui no estado, de conhecimento público, mas eu estava vendo, inclusive, um dos mais recentes, o caso de empresas na área de saúde que negligenciaram um pouco essa área de segurança e hoje estão realmente, digamos assim, colhendo frutos não muito bons. Por quê? Porque não ouviram seus conselheiros na área de tecnologia da informação e principalmente cibersegurança. Então, nós temos que acordar muito e a LGPD traz isso para a gente. Não só a LGPD, a gente tem a Política Nacional de Cibersegurança, principalmente, se eu não me engano, eu não me lembro o artigo, mas me lembro bem o inciso que fala sobre a questão da cultura, da educação do ser humano. A gente começou a fazer um trabalho de cultura
certo? Dentro do órgão da gente, a gente levou para outros órgãos e a gente colheu resultados bem interessantes. Por quê? Nossos usuários, nossos funcionários públicos e a população como um todo não estava acostumada com essa questão de cyberataques. Eu estava até comentando com os meninos agora, a gente tem algumas técnicas que a gente fica coletando, jogando algumas iscas para começar a entender como é que está a mente do cybercriminoso para a gente poder repelir, fazer ações repressoras. A LGPD, ela mostra muito para a gente, é uma lei bastante extensa, mas se a gente começar a aplicar ela com cuidado, com cautela, e principalmente olhando o lado humano, a gente consegue integrar de uma forma bem tranquila essa questão dessa massa de dados e saber o que realmente a gente vai trabalhar no contexto de informações estratégicas, tanto no âmbito público quanto privado. Polícia, por exemplo. Eu passei um tempo na Polícia Civil, e aprendi muito o que são dados estratégicos. Mas só existe uma instituição? Não. A área de saúde, por exemplo. A gente tem muitos dados na área de saúde que são dados estratégicos, dados sensíveis, mas precisam ser tramitados desde a hora que a gente chega para um primeiro atendimento. Imaginem dados estratégicos educacionais. E a gente vai ter que integrar isso dentro de políticas públicas. Dados estratégicos hídricos, dados estratégicos policiais, ocorrências, dados estratégicos. Estava conversando com meu amigo sobre a questão de portos, a questão de segurança. Então, tudo isso a gente precisa ter estratégias, mas o ser humano é que vai ditar as regras, e não só simplesmente os computadores, as máquinas, a IA. A IA vai nos auxiliar muito nesse papel, mas a gente precisa saber onde nós precisamos chegar. E esse chegar é que vai ditar o ritmo do avanço que nós estamos tendo na estratégia de governo, na estratégia de atendimento ao cidadão. Essa é a principal tônica para poder fazer essa integração entre massa de dados, entre LGPD, Política Nacional de Cibersegurança e, principalmente, prevenção. Prevenção é a tônica para tudo isso. Perfeito, Vilela. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre risco e prevenção em ambientes de alta complexidade. Não só no que diz respeito à cibersegurança, mas também no que diz respeito à parte de segurança física. Existem ambientes de alta complexidade, como portos, aeroportos, terminais, hospitais militares, quartéis, ou seja, uma série de prédios que requerem alguns tipos de características específicas. E aí eu passo a bola para o Major Cleano. Major, no contexto de portos, aeroportos, terminais, ambientes críticos para a segurança nacional, quais tecnologias têm se mostrado mais eficazes para análise de risco e resposta rápida a incidentes? E como o uso de dados pode melhorar a atuação das forças de segurança, na sua visão? Primeiro, agradecer o convite, né, que foi a mim formulado e tornou-se irrecusável, né? Até porque, pela afinidade que eu tenho com o Maurício lá de trás, né, honrado em vê-lo aqui, e também o grupo, né, do executivo da Avantia, né? Isso é motivo para a gente ficar oxigenado, né, para contribuir um pouco daquilo que a gente assimilou ao longo do período, né? Muito gratificante o que eu vi o Sodré falar ali, e a gente parte do seguinte princípio: preciso me alimentar, entender que a gente, olha, nós estudamos até aqui e nós teremos um eterno discípulo e agregar coisa que pode evoluir e contribuir. Então, avante meu carinho, meu respeito. Os meus colegas aqui, que eu os conheci antes, o público que está aqui, uma boa tarde, e eu vou tentar responder a pergunta, né, do meu amigo. Eu tive o prazer, o privilégio, né, de passar 32 anos na Força Aérea, trabalhando eminentemente com segurança de autoridade, segurança de aeródromo,
portos, aeroportos, fazendo precursora, né, a nível de Norte e Nordeste, né, e segurança de autoridade. Então, nós aprendemos bastante coisa em relação a isso. Em relação ao aeroporto, quando o amigo faz a pergunta, ponto estratégico, hoje é um ponto muito visável. Nós sabemos que porto e aeroporto é rota do tráfego. Não adianta a gente se iludir com relação a isso. E os portos, de um modo geral, hoje, eles são bem dotados com tecnologia de ponta, né? Isso, eu diria que essa tecnologia ela representa mais de 90% em relação ao mitigar os riscos, alertar, né, aquele contingente. Hoje, se usa muito pouco o profissional de segurança que está ali. Eu não costumo chamá-lo de vigilante. Não é que seja um termo depreciativo. Ele é um profissional que soma, mas no dia a dia a segurança ela é integrada, né? Homem, equipamento e procedimento, né? Esse somatório, né? Aí você tem uma resultante, mas você precisa estar alerta permanentemente 24 horas. Isso no aeroporto, porque nós sabemos que dia sim, dia não, principalmente aqui no Nordeste, o Brasil como um todo, é rota do tráfico, né? Vou respondendo. Para esses pontos críticos, eminentemente críticos, nós temos áreas públicas controlada e restrita. O público, ele tem livre acesso ali, as controladas, só entra aquele pessoal devidamente identificado, registrado, né? Isso. E na área restrita é aquela área onde há rigor, onde tem ali a Polícia Federal, que tem os gates, tem o pórtico metálico, e há toda uma varredura com relação a armamento e outras coisas, né? Porque todas essas autoridades que existem no porto, tem no aeroporto, tem no porto. Então, a segurança, eu gostaria de reforçar aqui que ela é rigorosa. Apesar de ser falha. Nós, consultores, nós trabalhamos com a probabilidade de 95% para mitigar o risco. Né? Fica 5% aí a mercê do meliante hoje, que está bastante atuante nesse cenário nacional, né? Internacional. Voltando, dando uma guinada para portos, isso me fascina, né? Essa cultura, né? Que há 20 anos atrás, quando eu estive no Porto de Suape, que eu fui coordenar a segurança do complexo do Porto, implementamos ali o primeiro plano de segurança do Porto, eu fui aprender aquela cultura, né? Eu tirei aquela roupagem de oficial de segurança, né? E fui aprender com os nativos ali. Aquela cultura do dia a dia. Foi muito gratificante, porque eu aprendi, obviamente eu tive que me preparar para o mercado privado. Gente, o mercado privado, esse mundo aqui, esse universo, ele é seletivo. Obrigatoriamente, necessariamente, nós precisamos, né, visualizar, né, essa situação que nós, a cada dia, a cada momento, nós devemos estar preparados. E esse preparo eu tive que buscar fora do país. Mas é gratificante, mas eu continuo como um eterno discípulo, como um eterno aprendiz. Voltando para o porto hoje, vocês sabem que o modal marítimo ele representa 95%. Então ali passa de tudo. O risco é elevadíssimo, a sensibilidade de risco. Ali nós temos as autoridades públicas intervenientes, como a ANTAC, a Polícia Federal, a Capitania, SDS, né? E há essa junção de força para tentar coibir, neutralizar, mitigar esse risco. Né? Eu, como coordenador, nós tivemos um problema lá com o navio da Hamburg Surd, quando houve uma tentativa de invasão, né, para sequestrar, né, os tripulantes. E foi muito, muito gratificante a participação da CIOI, coronel, através do capitão Fábio e dos oficiais que ali estiveram. Nós passaram um mês conosco, né, tentativa de abordar aquele navio da Hamburg Surd. Porque isso tem uma repercussão nacional. Gente, é incrível. Eu estava no Porto, eu passei 4 anos lá. Quando acontece um evento, infração de segundo, Vilela que o diga, infração de segundo já está na mídia. Em menos de 5 minutos já está na mídia. Então, eu, como coordenador de segurança, como coordenador executivo,
eu tive que preparar meu pessoal. Quando a gente fala aqui, o equipamento, ele é muito importante. Hoje essa tecnologia de ponta é salutar. Onde se tinha no passado um monitoramento, gente, que a gente fazia um monitoramento arcaico, defasado, e a gente brigava com isso, né? Com o representante legal, o diretor, vamos investir em segurança. A gente Major, precisa investir. E o mais interessante disso, como o senhor está falando, né, não só a tecnologia, mas o processo. Né? O processo ele é muito importante. Eu queria só para somar com a sua fala, escutar um pouco o Coronel Machado em relação aos riscos, né, e como isso, esse ambiente de alta complexidade, ele pode ser visto no âmbito de um hospital militar, no âmbito do Exército. Primeiramente, boa tarde a todos. Vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Eu tenho quase 30 anos de Exército e, ao longo dessa minha carreira, eu passei e servi já em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, e nunca no hospital militar de área. Então, quando eu cheguei aqui, eu não imaginava o tamanho da complexidade que é você trabalhar no hospital de área, porque num quartel normal, basicamente a preocupação é cuidado do armamento, reserva de armamento, o armamento não sumir. Agora, aqui no Hospital Militar de Área de Recife, não. Temos, além de preocupação com os materiais que ali estão, com os dados dos pacientes. Então, o Hospital Militar de Área de Recife, ele, né, como o próprio nome diz, no Hospital Militar de Área, ele deve ter a capacidade de atender toda a área do Nordeste. Então, são em torno de aproximadamente 55 mil usuários. Então, nós temos que gerenciar e cuidar dos dados desses usuários. E, ultimamente, né, ao longo desses 2 anos aí que eu estou à frente da seção de segurança orgânica, a qual a seção de informática, a STI, ela é subordinada, então a grande preocupação tem sido justamente isso, tratar os dados dos pacientes, dos nossos usuários. Então, com o advento aí da IA e outras tecnologias, nós estamos sim, nos atualizando, certo? Mas sempre lembrando, que foi dito aqui pelos companheiros aqui ao lado, o fator humano ele é primordial. Então, não adianta ter um militar completamente capacitado numa função crítica se ele não tiver consciência de que ele está trabalhando com dados importantes. Então, eu no trabalho ali da segurança orgânica, né, que, como eu disse mesmo agora há pouco, a STI é subordinada, tem aquele trabalho da cultura da preservação dos dados, compartilhamento dos dados. Tanto que, em alguns casos, algumas redes são segregadas da internet, justamente para não haver tráfego, para não haver risco de invasão da rede. Então realmente é importante o Exército dentro do possível, o HMAR dentro do possível. Ele acompanha, sim, a evolução tecnológica. Sempre estamos, os militares da STI, ali a qual a Tenente Kishna, ali ela, ano que vem, será a chefe da seção de informática. Então, a gente sempre faz curso. O CTA, que é o Centro de Telemática Diária, que é responsável em fazer essa atualização tecnológica dos militares aqui do HMAR e da região Nordeste como um todo, dos quartéis, ele sempre faz curso para atualizar seus militares. E, paralelamente a isso, ele sempre, qualquer advento de tecnologia, qualquer implemento de tecnologia, nós somos informados e atualizados. Inclusive, a Avante, recentemente, terminou ali a parte de cabeamento estruturado do hospital. Então, ela está toda renovada, toda nova, justamente preparando o hospital para uma nova tecnologia. Então realmente importante, são tópicos importantes e dizendo que assim, o hospital está assim, preparado, ele está antenado com isso da Lei Geral de Proteção de Dados e pela quantidade de dados que nós trabalhamos. Bom, muito obrigado, Coronel. O tempo da gente já esgotou, mas eu queria só 2 minutinhos de cada um de vocês para vocês passarem a visão de vocês como a inovação pode apoiar o poder público na antecipação de risco e na construção de cidades mais seguras, conectadas e humanas. Ou seja, na prevenção e não necessariamente na repreensão, né? Então, é um tópico muito importante. Eu queria a visão de vocês, vou começar com o Coronel Fragoso e depois passar a palavra para os demais. 2 minutinhos só para a gente fazer o fechamento. Então, eu volto a falar do aspecto do desafio. Tá?
E parafraseando também o que foi falado aqui, e a gente hoje não pode se preocupar só em prever, predizer, mas tem que se preocupar do quem vai fazer. Então, muitas vezes a gente se preocupa de fazer levantamento, de fazer análise, de apresentar os indicadores, certo? E as ações serão realizadas. Então, eu trago aqui como desafio grande para os gestores públicos que aqui estão, de ter essa visão do empreendedorismo público, principalmente. Tirar aquela visão do servidor público que não está preocupado com os resultados e sim com o passar da hora. Eu acho que essa fase já passou. Na minha visão, e é o que eu tento trazer para todos os locais que eu passo. Se cada um fizer um pouco diferente daquilo que vem sendo feito, e volto a dizer, não se preocupar apenas com o predizer, com o que vai se descobrir, mas o como vai ser feito, para não ficar só no campo das ideias e na apresentação de indicadores. Perfeito, obrigado, coronel. Major Cleano. Minutinhos. Muito pertinente e, na verdade, você, a partir do momento que você pretende fazer um trabalho, você tenta sensibilizar o gestor. É importante que haja total ressonância e apoio em relação a isso, porque isso apresenta um trabalho, né? Você faz todo o mapeamento, todo um trabalho de ponta, mas é importante que esse gestor ele seja sensível e o coloque em prática. E, na verdade, você estudou toda uma estatística, todo um trabalho proativo em cima de pessoas, tecnologia, processo, etc., mas é importante, para a coisa funcionar, essa integração, né? Inclusive com os demais órgãos, ela tem que ser perfeita. Ela precisa sair do papel, que haja boa vontade, para que a coisa ande, para que a coisa caminhe nesse sentido. E com certeza, teremos excelentes resultados. Quando há essa conjugação de esforço, capacidade e que a coisa caminhe com seriedade, né? Porque às vezes o problema urge, né? É para ontem. E às vezes o que acontece com o serviço público? A demora é muito grande, é muito morosa. Isso complica às vezes. O problema é que tem que ser resolvido de imediato, quase que em ato contínuo. E nem sempre a coisa consegue fluir. Okay? Obrigado, Major. Doutor Vilela. Bom, a palavra de ordem que eu deixo para vocês é ação. Não adianta só a gente planejar sem vislumbrar um futuro e, principalmente, agir. Concordo integralmente com os colegas quando eles disseram que nossa visão do serviço público mudou radicalmente. Então, não esperem mais servidores que estão só esperando dar tempo de ir para casa. Nós temos metas, nós temos objetivos, existem planejamentos estratégicos que são nos passados e principalmente o fator humano para a gente atingir resultados voltados para o cidadão. Porque é para eles que a gente acorda todo dia, busca soluções inovadoras para que essas soluções elas tragam, digamos assim, qualidade de vida. Porque se não tiver qualidade de vida, minha missão ela não foi atingida. Então eu tenho que parar, repensar, planejar, mas principalmente agir de novo e agir de novo até que essa qualidade de vida seja atingida. Então, palavra de ordem, ação. Obrigado. Capitão Machado, para fechar, um minutinho. Só para finalizar, então, uma coisa que nós fazemos, uma prática que nós temos sempre lá no hospital, até uma palavra que eu queria deixar, é consciência situacional. O que seria isso? É que todos os militares eles têm que ter consciência de quais são os riscos prioritários ali no caso do hospital. Então, eu falo isso no fator humano, né? Então, e esse militar, sabendo quais são os riscos, ele tem condições melhores de evitar que esses problemas aconteçam, né? Seja pela probabilidade ou seja pelo impacto que ele causa. Então, semanalmente, nós fazemos reuniões com todos os militares, principalmente os chefes de setores, eles repassam isso aos seus subordinados. Então, é uma prática que nós temos sempre, né, de fazer reuniões semanais, principalmente para tratar isso na parte de consciência situacional. Porque eu vejo que é uma coisa muito importante você trabalhar o ser humano,
para que ele utilize, sim, a tecnologia como ferramenta para agilizar o seu trabalho. Então, às vezes, aquele trabalho que demoraria uma semana, com a ajuda da IA ou aplicativos, ele consegue fazer em um dia, entendeu? Algumas horas. Isso gera um resultado, uma resposta mais rápida. Às vezes, até numa análise de prevenção de algum problema que a gente ainda não conseguiu visualizar, mas que ali, com os dados corretos, com processamento rápido, nós conseguimos, sim, a tempo, evitar que esses problemas aconteçam. Então, essa parte de consciência nacional para a gente é bem importante. Perfeito. Muito obrigado, senhores, e fico à disposição aqui.